é que a maioria das pessoas não sabe o quanto elas estão comendo. A gente tem que entender que uma coisa é alimentação saudável e outra coisa é você ter um objetivo estético. Então, se você tá com vontade de comer um chocolate, alguma coisa, é melhor você pegar o chocolate normal do que trocar pelo zero açúcar. E às vezes é o que engana muitas pessoas, né? De elas acharem que estão comendo muito e tá comendo pouco, ou que está comendo muito e acha que tá comendo pouco, né? Se você começou a dieta agora ou tá tentando melhorar a sua alimentação e sente que tá fazendo tudo certo, mas o resultado não vem, esse vídeo aqui é pra você. E eu já vou te avisar que aqui a gente não vai ter terrorismo alimentar, nada disso. Aqui é uma conversa de amiga mesmo. Eu só quero te poupar tempo, frustração e sofrimento nesse mundo. Sejam bem-vindos a Manual de Sobrevivência ao Fitness, onde aqui a gente conversa e descomplica esse mundo pra você que tá começando, que já tá nele há muito tempo, que tá sentindo que seus resultados estão estagnados ou não. O que eu quero mesmo é que vocês consigam construir um shape sem pirar o cabeção. Eu sou a Carol Ferraz, eu sou nutricionista e criadora de conteúdo, e esse é o episódio 2, os pilares da alimentação para você que quer mudar o seu corpo, seja emagrecer ou ganhar massa muscular. Vamos começar direto aí pelo erro mais comum de quem já começa a dieta, né? E assim, atire uma primeira pedra quem nunca fez isso. Até assim, me pontua depois, se você estiver vendo isso no YouTube, porque agora a gente tem Spotify, no Spotify dá pra deixar comentário também. Então, enfim, coloca nos comentários aí qual desses erros você tá cometendo agora, quais você já cometeu, e tenta fazer um checklist, assim, tipo, um erro, 2 erros, 3 erros, o que dá pra você mudar? Primeira coisa que quem começa a fazer dieta é que a maioria das pessoas não sabe o quanto elas estão comendo. A gente tem que entender que uma coisa é alimentação saudável, né, você se alimentar de forma saudável, e outra coisa é você ter um objetivo estético. Por quê? Porque alimento saudável, beleza, a gente precisa fazer uma reeducação alimentar, a gente precisa fazer trocas, e isso é muitíssimo importante pra sua vida, pra sua saúde, para o seu emagrecimento mesmo, ou que seja um ganho de massa, enfim, é muito importante. Só que a quantidade do alimento também importa muito. Por quê? Porque você pode tá comendo assim, ai, tirei todo o meu pão, né? Que agora a galera, ai, tirei o pão. Mas a pessoa tá se entupindo, tipo, de manteiga, sabe? Manteiga é muito mais calórico. E isso vai fazer ela ganhar mais gordura, vai fazer ela não perder gordura, por exemplo, porque ela não tá num balanço energético, né? Que é você comer menos calorias que seu corpo gasta. Então, o primeiro passo pra gente entender é que se você quer emagrecer, a única forma é você comer menos calorias que seu corpo gasta, tá? É entrar aí num déficit calórico. Então, é tipo um carro, pensa num carro, assim. Você bota gasolina e aos poucos ele vai queimando aquela gasolina pra ir andando. Mesma coisa, gente. Tem a reservinha ali de gordura, a gente vai queimando se não está recebendo. Só que se a gente recebe demais, essas calorias demais, e a gente não tá queimando o suficiente, a gente estoca. E 99,9% das vezes, a gente estoca na forma de gordura. Dá pra gente sim construir massa muscular, mas isso a gente também depende do fator treino, tá? Então isso é muito importante. Então, primeiro passo pra você que tá começando, não acreditem em dietas milagrosas, em produtos milagrosos, a não ser que sejam de fato os medicamentos que estão utilizando hoje, né? Tipo, Mounjaro, Ozempic, enfim, que eles ajudam você a gerar um déficit calórico, então eles ajudam a gerar esse déficit calórico, mas sem o déficit você não emagrece, tá? Mas não existe nada assim que de fato vai te fazer emagrecer mais. Então não é um alimento, não é o suco verde, não é a aveia, não é a carne, não é o alimento, é o contexto geral da sua alimentação. E aí o maior erro que as pessoas têm ali é achar que estão comendo pouco. Então, nossa, mas eu como tão pouquinho, por que será que eu não tô emagrecendo? Eu como tão pouquinho, por que será que eu não tô chegando no meu resultado? E ao contrário também é verdadeiro. Então tem muita gente que quer ganhar peso, que quer ganhar massa muscular e fala, nossa, mas eu já como tanto. Só que ela não come o suficiente pro corpo dela, sabe? Às vezes a pessoa faz 2 refeições no dia e come quase nada, só que na cabeça dela aquilo é muito. Então a gente precisa acertar esse erro. E como que a gente sabe quanto que é, qual que é o certo pra nossa alimentação? É óbvio que é indo em uma nutricionista, tá, gente? Não é assim, nossa, eu vou fazer tudo sozinha. A Nutri, ela vai te ajudar muito a montar ali o cardápio, montar o planejamento. Mas o objetivo aqui não é a gente falar de cardápio, não é a gente falar como calcular a caloria, nada disso. É entender de fato os alimentos. Então uma coisa que sempre me ajudou e eu indico muito pra todo mundo fazer é usar a balança, pesar os alimentos. Isso não é noia. Ai, meu Deus, que noiada, vai usar balança pra pesar o alimento. Sim, a pessoa não tem noção nenhuma do que ela tá comendo, ela não tem ideia. A balança vai ajudar ela a entender o quanto ela tá comendo. Hoje em dia, quando eu tenho um objetivo estético, assim, eu quero secar, quero ganhar, tal, eu uso muito a balança, mas eu consigo muito seguir pro olhômetro, porque já são 6 anos pesando a comida, sabe? Então eu tenho, e também eu sou formada em nutrição, né, gente? O tanto de vezes que eu já tive que ficar montando dieta é muito grande. Então eu sei quanto que eu tenho que comer. Eu sei quanto mais ou menos dá 100 gramas de arroz. Eu sei quanto mais ou menos dá 100 gramas de frango. Então eu tenho mais ou menos uma base ali. E essa balança, ela vai te ajudar muito. Então compra uma balancinha de cozinha, gente, não é caro, vê no Mercado Livre, às vezes é 30 reais, sabe? E dá uma olhadinha lá, pega a balança, bota o prato e coloca o quanto você tá acostumada. Só pra você ter uma noção. Se você quiser, você pode depois dar uma olhada em alguns aplicativos. Tem MyFitnessPal, tem o Yazio, tem o próprio aplicativo da Growth. Enfim, e coloca lá quantas calorias tem aquela
alimentação, né? Você bota, tanto de feijão, tanto de arroz, tanto de... pra você entender o que você tá comendo. Parênteses que esse vídeo aqui não é pra quem tem um transtorno alimentar, tá? Esse é um vídeo pra pessoas saudáveis que estão querendo entender mais sobre sua alimentação. E assim você vai entendendo um pouco mais daquilo que você tá consumindo. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a pesar comida, eu tinha 16, 17 anos. Talvez seja a primeira vez que eu pesei comida. E eu achava que eu tava comendo ok pra mim, né? Eu queria ganhar massa muscular e eu tava ok. A hora que eu fui pesar, gente, eu não comia 80 gramas de arroz. Hoje 80 gramas de arroz é nada pra mim. 100 gramas eu tô com fome ainda. Mas eu comia nem 80. E eu fiquei, meu Deus, gente, eu como tão pouco, eu posso comer muito mais. E às vezes é o que engana muitas pessoas, né? De elas acharem que estão comendo muito e tá comendo pouco, ou que está comendo muito e acha que tá comendo pouco, né? Uma vez eu fiz o meu pai pesar, inclusive, foi engraçado. Falei pra ele, pai, você tem que comer 100 gramas de macarrão, tal, não sei o que. Ele falou, não, mas eu acho que eu como isso. Aí eu falei, não, beleza. Pesa, eu não lembro se era 100 gramas, tá? É só um exemplo. Eu falei, não, pesa o alimento aí. A hora que ele pesou, ele ficou assim, quê? Como assim eu como isso? Eu falei, pra você ver. Então a gente não tem muita noção do que a gente tá de fato comendo. Outro ponto também é pra gente cuidar com as calorias adicionadas. Às vezes assim, é o arroz e o feijão. Mas como que é feito esse arroz e feijão? É usado muito óleo? É usado banha, por exemplo? Banha tem muita gordura saturada. Então o mínimo de óleo que você puder usar na comida, nos alimentos, melhor. Mas eu boto um azeite por cima. Beleza, o azeite é saudável, mas quanto de azeite você bota? Eu vou pegar muito exemplo do meu pai aqui, porque ele é a pessoa que menos tem noção das coisas e aos poucos ele foi aprendendo. Meu pai botava tanto azeite na comida, gente, tanto azeite, que pra mim devia dar o quê? Umas 3, 4 colheres de sopa. E ele não, é um fiozinho. Gente, que fiozinho é aquele? Era as cataratas do gosto inteira. Era muito azeite, sabe? Então toma muito cuidado com o quanto você vai adicionando ali. Molhos também, então, mas eu como salada, mas bota um monte de molho na salada. Vai em restaurante, pede, salada Caesar. A salada Caesar tem um molho muito calórico, tem parmesão, tem um monte de coisa ali. Cuidado com queijo também, queijo é muito calórico. Castanhas, nozes também são extremamente calóricas. Gente, meu pai come 1 quilo por dia. Ele comia, né? Não come mais. Hoje ele já perdeu mais de 10 quilos, mas ele comia 1 quilo por dia de castanha. Você tem noção quanto que é isso? É muita castanha. É muita coisa. Então toma cuidado, porque castanha também é algo muito calórico. Então a hora que você começa a pesar e ir dando uma olhada nisso, entendendo um pouco sobre as calorias, você vai entendendo o que você tá comendo. Mas entendam que eu não tô falando pra vocês viverem presas a calorias, e sim a entender o que vocês estão colocando pra dentro. Acredito muito que a educação, você entender sobre os alimentos, te faz ter mais liberdade. Então, por exemplo, hoje eu sei que tal coisa é mais calórica, tal coisa não é, tal, mas eu tenho a liberdade de escolha. E muitas das vezes eu vou no que é mais calórico tendo total noção do que eu tô fazendo, porque eu estou afim daquele alimento. Mas eu tenho noção do que eu tô fazendo, eu tenho esse conhecimento. Então, eu não fico achando que... Ai, meu Deus, eu não emagreço por causa da tireoide, eu não emagreço por causa disso, eu não emagreço por causa... Não. Às vezes é porque eu realmente errei. E eu tenho que bater no peito, ser mulher o suficiente e falar assim, eu errei. Mas por que eu errei? Porque eu sei o que eu tô fazendo. Entende? Por que eu acho importante vocês entenderem sobre alimentação? Outro ponto que, assim, crucial, tá? É alimentos fits, alimentos hypados, receitinhas fits. O que acontece, gente? O que acontece? 99,9% das vezes, esse alimento fitness, essa receita fitness tem a mesma caloria do alimento não fitness. Mas não tem açúcar, mas não tem não sei o que, mas... Como eu falei, o problema não é alimento. O pouco do açúcar não é o que de fato vai mudar toda a sua refeição. Inclusive para diabéticos, tá? Tem muita gente que entra com essa questão da diabetes, mas o problema do diabético não é o consumo de açúcar, e sim todos os carboidratos do dia, toda a contagem de carboidrato. É óbvio que o alimento diet pro diabético vai ser melhor, só que outros alimentos também vão estimular a insulina. O carboidrato estimula mais rápido, a proteína um pouco mais lento e a gordura bem mais lento, mas tudo vai estimular. Então pro diabético tem que tomar muito cuidado nisso. Não vou entrar em assuntos muito detalhados, porque aqui a gente tá falando, eu tô tentando falar com pessoas mais leigas, né? Então se eu começar com assuntos muito difíceis, talvez vocês não fiquem no vídeo. Mas todo ano sempre entra um alimento na moda, né? Esse ano foi a dieta carnívora. Tem que comer carne, tem que comer carne, tem que comer não sei o quê. Tá. Teve uma época que foi o óleo de coco. Aí teve uma época que foi a tapioca. Aí eles sempre vão variando de alimento pra alimento. Só que todo alimento é calórico, gente. Todo alimento tem caloria. Não faz sentido nenhum você viver comendo só carne e manteiga. Tipo, você precisa de fibras, você precisa de vegetais, você precisa, assim, de carboidrato. Então, o que é o certo? É você fazer um equilíbrio da sua alimentação, entre carboidratos, proteínas e gorduras. E preferir gorduras não saturadas, né? Tipo, não só de origem animal, mas fazer um equilíbrio entre elas. Outra coisa também, os alimentos, né? Diet, zero, enfim. Se você pega a paçoquinha, vai no mercado e dá uma olhada, faz o teste. Pega a paçoquinha sem açúcar e pega a paçoquinha normal. Mesmas calorias. Às vezes tem receita fit, né? Eu sou meio contra a receita fit, mas algumas eu faço que valem a pena, né? Mas tem receita fit assim, nossa, sei lá, bolo de chocolate sem açúcar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, aí você vai ver a receita. A diferença é que troca a farinha de trigo por, sei lá, farinha de arroz ou farinha de aveia. Aí bota açúcar de merara ao invés do açúcar cristal, que dá na mesma, dá exatamente na mesma. Bota pasta de amendoim, porque é mais saudável, a pasta de amendoim acrescenta mais caloria ainda. E quando a gente vai ver, eles são iguais em termos calóricos, só que às vezes até o fit é mais calórico que o outro. O que eu concordo é que talvez o fit você vai comer menos do que você comeria o de chocolate.
chocolate, daí você não vai extrapolar tanto nas calorias. Mas tem muita gente que acha que é porque é fit, pode comer tudo. Eu já fui essa pessoa, eu achava que tudo que era zero açúcar, só que eu comia tudo, eu me entupia de comida. Só que eles ainda têm calorias, ele ainda tem gordura, apesar de ser zero açúcar, ele ainda tem gordura, tem outras coisas que de fato podem atrapalhar o seu emagrecimento. Então, se você tá com vontade de comer um chocolate, alguma coisa, é melhor você pegar o chocolate normal do que trocar pelo zero açúcar. Ai, Carol, então por que as pessoas pedem pra comer o 70%, que é a mesma caloria, né? É porque o 70% é um pouco mais amargo. Eu preciso muito que vocês entendam que calorias, macronutrientes, carboidratos, enfim, eles não são vilões, tá? Mas você precisa entender que eles sim fazem parte da alimentação e que a gente precisa entender um pouco mais sobre eles, precisa saber como eles funcionam, pra que servem. Isso porque uma coisa que de fato mudou minha relação com a comida foi entender mais sobre isso. Tem muitas pessoas que acham que quanto mais elas sabem sobre as calorias, que pesam os alimentos, enfim, elas ficam mais noiadas. Mas isso abriu a minha cabeça de uma forma tão grande, porque antes eu achava que tinham alimentos vilões, né? Então, o arroz, o açúcar, a batata, não sei o que. E eu não comia nada, gente. Eu comia quase nada mesmo. E aí, quando eu fui entendendo que tal coisa não engordava, tal coisa eu podia comer e tal, eu comecei a comer melhor e eu comecei a treinar melhor. Porque eu vivia fraca, eu vivia me sentindo mal. Eu era a famosa falsa magra, sabe? Eu não tinha muita massa muscular, mas eu também tinha um percentualzinho de gordura mais alto, aquela pochetezinha, sabe? E hoje em dia eu sou completamente diferente. Hoje em dia eu como muito mais coisas, assim, que muitas pessoas acham que é vilão, né? Tipo, arroz, pão francês, coisa assim. Mas é o que tá dentro das minhas calorias. E isso foi o que abriu a minha mente, a entender o que são calorias, o que são macronutrientes, entender sobre o peso dos alimentos, literalmente o peso, gramatura. Não é pra você pesar a folha de alface, é pra você aprender. E depois de um tempo, você vai batendo o olho e já sabe como que funciona o seu corpo. Se você tá levando a dieta mais a sério agora, isso aqui vai facilitar muito a sua vida. Você não tá errando porque você não tem força de vontade. Você não tá errando porque tem alguma coisa diferente acontecendo no seu corpo. Você não tá errando porque você é uma fracassada. Quando você para de tentar adivinhar o erro e tentar fazer dietas milagrosas e entende de fato, a dieta e a vida saudável, a vida fitness ficam muito mais leves. E obviamente mais eficientes, né? Agora me conta aqui se você já pesa os alimentos, se você pretende pesar os alimentos e se você já pesa, se isso fez uma diferença na sua vida. Um beijo e até o nosso próximo episódio.